Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as ações do Banco ABC, que acabou de anunciar aí o pagamento de juros sobre capital próprio. A gente vai dar uma olhada o que é a perspectiva dessa empresa, entender um pouquinho aí como é que funciona esse banco e se realmente é um banco bom, como é que está a saúde financeira dele. Lembrando que isso não se trata de uma recomendação de investimentos. Então vamos lá dar uma olhada no anúncio do Banco ABC? Bom, o banco acabou de anunciar aí o pagamento de 35 centavos de juros sobre capital próprio. A ação hoje negocia mais ou menos R$ 15,30, o que dá um yield só dessa distribuição aí de 2,2% mais ou menos. Não é a única distribuição que o banco faz, ele costuma fazer mais de uma distribuição por ano. E um outro detalhe, né, a gente começa entendendo um pouquinho aqui o que é juros sobre capital próprio, qual que é a diferença disso para dividendo. Bom, tanto o juros sobre capital próprio, né, que a gente chama de JCP, quanto dividendos, são proventos pagos pela empresa. A grande diferença é que, para a empresa, o juros sobre capital próprio, ele se trata de uma despesa, logo ele consegue abater isso do imposto de renda que ele tem que pagar. Do outro lado, o investidor pessoa física, quando ele recebe dividendos, os dividendos são isentos de imposto de renda, mas os juros sobre capital próprio não são, ou seja, você acaba tendo que pagar, e que já é retido na fonte, uma alíquota aí de 15% sobre o que você recebe via JCP. Mas como a alíquota do banco é bem mais alta, isso é um jogo, uma jogada tributária que faz muito sentido para o Banco ABC. Então, assim, para o acionista, pessoa física como um todo, também faz muito sentido ele receber via JCP ao invés de dividendos. Aí, por que então o banco não paga tudo via JCP? Porque existe na legislação uma limitação de quanto que as empresas podem pagar via JCP. Dessa forma, o que o Banco ABC faz? Ele paga o máximo do JCP possível, aproveitando essa legislação, reduzindo a sua alíquota tributária e se beneficiando disso. O detalhe, no entanto, é que o que o banco faz é que ele faz a distribuição do JCP e muitas vezes, na sequência, ele faz uma distribuição, uma nova emissão de ações para se capitalizar justamente no valor que ele pagou via JCP. De novo, eu sei que é um pouquinho complicado, mas basicamente é uma forma aí do banco se beneficiar de uma legislação e conseguir pagar menos impostos. Os bancos no Brasil, eles são pesadamente tributados, então eles têm uma alíquota diferenciada. Isso aí a gente viu ao longo dos anos, os bancos acabaram se tornando meio que o caixa do governo, então sempre que o governo precisa de um pouco mais de imposto, ele vai lá e vai para cima de bancos. É uma tristeza isso, mas é a realidade aí que a gente tem visto nos últimos anos. Bom, como é que tem sido o histórico de dividendos do banco? A gente pode perceber aí que lá em 2015 o dividend yield foi algo como 13%, isso porque as ações estavam muito descontadas, na crise de 2015 as ações do banco vieram muito para baixo, mas na média aí o dividend yield do ABC tem sido na casa aí dos 6%, 7%, sendo que lá em 2020 a gente teve uma queda significativa, muito porque os bancos foram restringidos pelo Banco Central durante a pandemia de fazer distribuições do capital. Como a gente não sabia o que ia acontecer durante a pandemia, de forma a resguardar o balanço dos bancos, houve então essa retração do pagamento de dividendos. Os bancos, inclusive, eles fizeram pesadas provisões, mas acabaram não necessitando de usar essas provisões ao decorrer da pandemia, né? Depois que a pandemia foi melhorando, a gente viu que aquilo ali foi bastante conservador, uma forma positiva ainda de olhar para isso. Para a gente olhar para o Banco ABC, uma coisa que eu sempre gosto de falar, dividendo, provento, JCP, tudo isso, ele simplesmente é o resultado da geração de valor de uma empresa. Então, uma empresa, para ela distribuir dividendos consistentemente, ela precisa dar lucro, ela precisa gerar caixa, ela precisa gerar valor para a sociedade, né? Ela tem que gerar valor para conseguir pagar esses dividendos. Esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Quando a gente olha, então, para o lucro do Banco ABC ao longo dos anos, a gente vê que o lucro realmente teve um crescimento aí, assim, quase que um lucro reloginho ao longo dos anos. A exceção foi o ano de 2020, por motivos óbvios, como eu comentei, a pandemia, os bancos tomaram uma postura bastante conservadora, seguraram, então, aumentaram o nível de provisão e por conta disso o lucro caiu, mas na sequência a gente tem percebido que essas provisões podem inclusive ser revertidas, dando aí um lucro não recorrente em algum momento para os bancos. O ponto que eu chamo a atenção aqui é que mais do que você olhar para o lucro, você tem que olhar para o lucro por ação. Então a gente viu lá que o lucro do Banco ABC ele cresceu ao longo dos anos, mas a gente vê aí que o lucro por ação desde 2015 e 2016 ele tem ficado mais ou menos estável,
com um aumento em 2021 e agora em 2022. E por quê? Como eu comentei, o banco ele tem essa política de distribuir JCP e, na sequência, ele faz uma emissão de ações. E se você não acompanhar essa emissão de ações, você acaba sendo diluído. Por conta disso, a gente vê aí uma estagnação do lucro por ação do Banco ABC. Mas o que levou a esses lucros ficarem parados, né? Assim, esses lucros por ação, por que eles não cresceram? Bom, uma parte significativa do resultado do banco, ele vem da remuneração do capital proprietário, que é remunerado a CDI. Então aí em 2017 e 2018 o CDI caiu e por conta disso essa remuneração também caiu. Em 2019 a gente viu que isso aí voltou a melhorar, então o banco conseguiu recuperar essa queda no lucro por conta da Selic com melhores níveis na sua operação como um todo. Veio 2020, pandemia, como eu comentei, prejudicou bastante, mas a gente vê em 2021 e 2022 uma parte disso por conta da Selic subindo e uma parte disso também pelos seus melhores níveis de resultado. A gente pode até olhar um pouco mais a fundo. Se vocês tiverem interesse que eu entre mais a fundo em como é que faz uma análise de banco, como é que funciona um banco, deixa aqui no comentário. E lembrando, se inscrevam, deixem seu like e comentem aqui o que vocês estão achando do vídeo e o que mais vocês gostariam de ver aqui no canal. Bom, a gente vai então, o que realmente importa, o que eu acho que é muito importante para se analisar um banco? O ROI. ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. O patrimônio líquido de um banco é o patrimônio que o banco tem dos seus acionistas. Quanto maior o retorno que ele consegue em cima daquela base de capital, melhor. E a gente pode perceber que, como eu comentei, o ROI do Banco ABC atingiu seu ápice lá em 2015, aqui muito porque a Selic estava muito alta. Conforme a Selic foi caindo, o Banco ABC teve um ROI que também foi caindo. A vantagem disso é que o custo de capital também vai caindo. E aí, obviamente, em 2018 e 2019, a partir de 2019, ele começou a recuperar o seu nível de rentabilidade, seu ROI, veio a pandemia. Um outro ponto importante é a questão do valuation. Então, uma coisa que eu gosto muito de olhar em bancos, principalmente no Banco ABC, é a relação do seu preço sobre o seu valor patrimonial. Um banco ele tem basicamente recebíveis, vamos dizer assim. Então, ele empresta dinheiro para um lado, ele capta dinheiro de um lado e empresta dinheiro no outro. Como é tudo a pagar ou a receber, é bem interessante a gente olhar para esse indicador de preço e valor patrimonial. Isso porque dificilmente um banco ele consegue ter um nível de rentabilidade exorbitante. O Banco ABC, para quem não conhece, ele é um banco que empresta, né, ele faz concessão de crédito para empresas. Esse é um setor meio comoditizado, então é difícil você conseguir um grande excesso de valor para esse setor. Por conta disso, o que eu gosto de comprar é quando esse banco negocia com múltiplos baixos de valor patrimonial. E quando a gente olha hoje, o banco negocia 0,73 do seu valor patrimonial, isso significa que para cada R$1 que ele tem no balanço de patrimônio líquido, eu consigo comprar em bolsa a 73 centavos. Então, eu tenho um desconto aí de mais ou menos 27% em relação ao valor patrimonial, em relação ao que está no balanço do banco. Em geral, para o Banco ABC, é um momento bem interessante para se comprar. O banco ele tem uma postura muito conservadora ao longo dos anos de concessão de crédito. Inclusive, quando a gente vê lá naquela crise de 2015, 2016, que foi uma crise bem severa, ainda assim o banco não sofreu tanto com o aumento de inadimplência. Assim, isso é resultado, obviamente, dessa postura bastante conservadora na parte de concessão de crédito. O banco, nos últimos trimestres, ele vem conseguindo aumentar o seu ROI. Então, naquele outro gráfico que eu tinha mostrado, é o ROI de 12 meses. Aqui é o ROI trimestral anualizado. E a gente vê como que o banco tem conseguido melhorar os seus níveis de ROI. Uma parte disso por conta do aumento da Selic, como eu havia comentado, mas uma parte disso também eles têm conseguido, de fato, melhorar os seus níveis de margem com os clientes. Hoje o banco então conseguiu entregar um ROI de 15,5%, para mim é um ROI bastante elevado. Então imagine o seguinte, se vocês comprassem esse banco a uma vez o valor patrimonial, vocês teriam uma rentabilidade de 15,5%. Como vocês compram com um desconto de 27%, a sua rentabilidade comprando essa ação acaba sendo bem maior. Por isso que eu gosto hoje do momento das ações do Banco ABC. Além disso, quando a gente olha como é que está a exposição da carteira, eles têm uma parcela significativa na parte do agronegócio e de energia, que são setores que a gente tem visto aí que estão muito saudáveis durante essa crise. O nível de preço de commodities está bem elevado, principalmente as commodities agrícolas, e também a parte de energia é a mesma coisa. Bom,
Voltando então um pouquinho nessa questão de saúde das empresas. Como eu comentei lá em 2015 e 2016, foi um momento bastante estressado do mercado. O que acabou acontecendo é que muitas empresas passaram por um processo de desalavancagem ao longo desses anos. Esse gráfico aqui é um gráfico do Banco Central. Ele mostra o percentual, isso aqui é a inadimplência das empresas, né? Então é o percentual da carteira de crédito de empresas, pessoas jurídicas, num período aí de 15 a 90 dias. Ou seja, qual o percentual da carteira dos bancos estavam com inadimplência entre 15 e 90 dias, ou seja, um atraso nos pagamentos nesse período. A gente vê aí que teve um pico lá em 2015, 2016, 2017, e hoje a gente está, mesmo depois dessa pandemia, a gente ainda está com níveis muito mais baixos do que a gente teve aí nesse período. Houve um pico durante a pandemia, óbvio, muitas empresas ficaram paradas, mas a gente viu esses níveis caindo. A gente precisa tomar bastante atenção aqui, porque teve também algumas linhas do governo que ajudaram nesse sentido. Mas, quando a gente olha um pouco do nível de endividamento das empresas no Brasil, desde o pico lá em 2016, a gente tem visto uma queda. Então, esse gráfico, ele mostra o total de empréstimos no Brasil em relação ao PIB. Quanto maior o nível, mais endividadas as empresas estão em relação ao PIB. A gente teve um aumento durante a pandemia, porque as empresas precisaram recorrer de financiamento para se sustentar nesse período difícil. E hoje a gente vê que esse nível está bem melhor do que estava lá no passado, 2016 mais ou menos, e também vem caindo depois do auge da pandemia. Então, por conta disso, eu tenho chegado às ações do Banco ABC num patamar muito interessante. Eu sou investidor dessas ações, gosto do banco, ganhei muito dinheiro justamente fazendo essa operação de comprar com esse desconto abaixo do valor patrimonial, esperar a normalização, vir um mercado menos estressado e aí eu acabo vendendo essas ações. Essa é uma estratégia que, de novo, é um banco com uma postura bastante conservadora e enquanto isso não se realiza, você vai coletando esses dividendos ao longo dos anos. Bom, espero que tenham gostado aí do vídeo sobre o Banco ABC. De novo, peço para vocês que se inscrevam, que deixem seu like, que comentem o que vocês acharam. De repente vocês querem ver um pouquinho como é que eu faço o valuation de um banco, como é que eu olho, como é que funciona e como é que eu analiso um banco mais a fundo. Deixem no comentário. Se tiver bastante demanda, eu faço isso no próximo vídeo. Agradeço de novo a atenção de todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo.